Danke für das schöne Geschenk. Tá? E eu prometo que eu vou ler um trecho desse livro para vocês e vou sortear um livro desse para vocês. Esse aqui não, porque esse é presente, tá? Mas pois é, estou de volta aqui no canal Alemanha na Bagagem. Quem fala aqui para vocês é a Adi Pires. E depois de um bom tempo sem postar nada aqui no canal, resolvi dar minhas caras aqui novamente, tá? Na verdade, eu vim contar para vocês, tá? Abrir minha vida, abrir minha história, contar como é que está a minha vida aqui na Alemanha, depois de alguns anos vivendo aqui na terrinha. Para quem não sabe, eu vivo aqui na Alemanha desde o finalzinho de 2015, finalzinho de 2015, início de 2016. E aí algumas coisas aconteceram. Coisas que não foram tão boas assim, coisas que já foram mais positivas, tá? Então, meu intuito é contar um pouco dessa minha jornada aqui. E hoje eu vou responder algumas perguntas, vou responder de uma forma bem resumida para não se estender aí esse vídeo, tá bom? Então, eu vou responder aqui 3 perguntinhas para matar a curiosidade de algumas pessoas aí que estão perguntando, tá bom? Gente, então perguntas pessoais, mas eu vou abrir o jogo aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que nem tudo são flores aqui na Alemanha, tá? Porque tem muitas pessoas que mostram, que postam, que só felicidade, só passeios, só coisa boa. Não que não exista, tá? Claro, existem muitas coisas boas, sim, com certeza. Porém, também tem aqueles dias que parece que nada dá certo. Então, respondendo a primeira pergunta, você é casada com alemão? Na verdade, assim, eu já fui casada com alemão. Hoje em dia não sou mais casada, já sou divorciada já tem alguns anos, tá? Meu ex-marido, meu atual ex-marido, eu conheci no Brasil, conheci ele lá na minha cidade, em Salvador. Então, pra quem não sabe, eu sou da Bahia, Salvador, Bahia. Isso foi lá em 2012, tá? Lá no Brasil nós não casamos, porém lá nós tínhamos a união estável. Depois de algum tempo, né, depois de alguma certa dificuldade lá no Brasil, resolvemos vir para a Alemanha. Ele me convenceu a vir para a Alemanha. Na época não tinha caído a ficha, demorou para cair a ficha. Eu fiquei tão nervosa, fui pesquisar assuntos relacionados à Alemanha, como era. Toda essa coisa que a gente sabe, quando a pessoa está prestes a vir para a Alemanha, qual o processo, né? Quando a cabeça dá uma guinada, a gente começa a pensar muitas coisas, né? Será que vai? Será que não vai? Será que consigo, não consigo? Família, estilo de vida, cultura, tudo isso. Passa um turbilhão de coisas na cabeça. Enfim, mas no final de contas eu resolvi, viemos para a Alemanha. Na verdade, meu ex-marido, ele veio primeiro, ele veio em novembro, e um mês depois eu vim para a Alemanha. Então eu cheguei aqui no dia 30 de dezembro de 2015. Tá? Para ser mais exata. E eu vim com meu filho Arthur, meu filho que hoje já está com 18 anos, né? Pois é, eu já tenho um filho de 18 anos. Na verdade, eu tenho 2 filhos, tá? Um de 18 anos, que vai fazer agora 18 anos, e o meu piquititico, que tá com 7 anos. Inclusive, ontem ele viajou pro Brasil com o pai, tá bom? Então, fui casado com alemão, hoje em dia não sou mais, tá? E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque não adianta a gente viver em mentira, não adianta a gente viver em situação de estresse, né? Porque a questão é que quando eu conheci meu ex-marido no Brasil, lá era uma coisa, né? Conheci, era uma pessoa diferente. Quando chegou aqui, houve a transformação. E aquela pessoa querendo dominar outra. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ser dominada por homem, por ninguém, por homem nenhum. Não aceitei. Tá? Não foi fácil, gente, o processo todo não foi fácil. Para quem me conhece mais de perto, sabe, assim, nem todo mundo não sabe todos os detalhes, né? Mas o pouco que eu me dispus a contar, né? Então, só quem me conhece mais de perto sabe, né, desse processo. Que foi difícil, muito difícil, muito difícil. Houve um tempo que meu ex-marido não podia se aproximar de mim e dos meus filhos, tá? Na verdade, quando eu vim para a Alemanha, eu estava grávida e eu não sabia que eu estava grávida. Então, meu pequenininho nasceu já aqui. E na época, quando eu me separei do meu marido, eu não estou falando ainda do divórcio, estou falando só da separação, ou seja, casas diferentes, separação de corpos, porque aqui na Alemanha também é um processo. A partir do momento que a pessoa decide, que o casal decide se separar, se divorciar, o divórcio não ocorre de imediato, tá?
é necessário aguardar 1 ano de separação de corpos, tá? Ou seja, casas diferentes, tá? Então um vai para um lado, um vai para o outro. E depois de 1 ano, aí sim ocorre a entrada no processo de divórcio, tá? E aí dependendo da situação, se tem filhos em comum, se é filho de menor, de maior, ou seja, tem todo um aparato, aí tem todas umas questões a serem resolvidas aí em termos de justiça, né? Em termos de guarda dos filhos, enfim. Então é isso, eu já fui casada com alemão, hoje em dia não sou mais casada com alemão, mas hoje em dia, depois de um tempo de dificuldade, tá? Um tempo que a gente não conseguia falar com ele, a gente não conseguia, enfim. Hoje em dia temos um relacionamento amigável, até por conta do nosso filho, tá? Então isso é importante para a criança que vive a situação de pais que não estão mais juntos, né? Que isso é tão comum no Brasil, na Alemanha também é tão comum, muito comum por sinal, muitas mulheres aqui se separam, tá? Então realmente é bem comum. Então graças ao nosso filho foi necessário acharmos um caminho que pudéssemos aí trilhar para que não fosse prejudicar aí o nosso pequeno, tá? O nosso Julius, tá? Então hoje em dia não sou mais casada com alemão, tá bom? Respondendo a pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Como é que está a sua fluência no idioma alemão? Gente, essa pergunta, ai. Eu tenho que ser sincera, né? Para ser sincera. Eu não estou satisfeita, eu não estou satisfeita com o meu alemão, gente, tá? Assim, eu entendo bastante do alemão, entendo muito do alemão, eu não vou dizer que entendo tudo, porque assim como no português, não tem como entender tudo, não somos dicionários ambulantes, não temos como aprender todo o dicionário do português, tá? Do alemão também é a mesma coisa, é muitas palavras, são milhares, né? Terminologia, frequentemente entram novas palavras no dicionário alemão, tá? Então, assim, no meu ponto de vista, eu me viro no alemão, eu me viro. Então, assim, para ser sincera, como eu falei, eu não estou satisfeita ainda com o meu alemão. Eu não sei se pelo fato de eu ser, na verdade, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco perfeccionista em certas coisas, não é em tudo, porque tem coisas que, gente, não dá, tem coisas que é um absurdo, enfim. Mas eu foco muito em gramática, tá? Então, pra gente que tá no processo de aprendizado de um outro idioma, claro, gramática é importante pra gente entender como é que funciona toda a linguística, né? Como é que o idioma se movimenta, tá? É importante aprender a gramática, porém não se apegar tanto na gramática. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para não embaralhar aí a cabeça de vocês, tá? Eu falo assim no sentido de, por exemplo, eu estou conversando com alguém, uma frase em alemão, uma conversa em alemão, e eu sempre paro para pensar, der, die, das, né? Dativo, é acusativo, genitivo. Então, pensar em casos, pensar se é artigo indefinido, feminino, masculino, enfim. É isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, quando a pessoa está nesse ponto, realmente atrapalha, não tem influência, tá? Não tem influência, realmente não tem. Então, eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto, gente, uma pateta quando eu estou em alguma situação que eu estou falando alemão, ou no curso lá, né, na escola, ou no serviço, em qualquer lugar, ou com pessoas, né, alemães, nativos. Então, às vezes eu me sinto meio que uma pateta. Gente, o vídeo tá dando um chute aqui, tá travando toda hora eu tenho que reiniciar o vídeo. Então, assim, meu alemão, ele funciona, tá? Porém, eu não estou satisfeita ainda, tá? Então, mas assim, eu vivo a vida aqui na Alemanha, eu falo alemão, eu gosto de fazer as coisas em alemão, eu gosto de fazer trabalhos em alemão, por exemplo, aqui no meu canal, eu gosto muito de fazer traduções, tá? Por exemplo, de filmes, colocar legenda nos filmes, traduzir algum vídeo do alemão para o português, justamente por isso, para auxiliar vocês aí que estão nesse caminho também de aprendizado desse idioma, que não é fácil, tá? Que é meio, às vezes complica mesmo um pouco. Então,
por esse motivo que eu gosto de fazer, porque ao mesmo tempo que eu estou ali produzindo algum conteúdo em alemão ou fazendo uma tradução, né, colocando a legenda em alemão, alemão, português, português, alemão, então já me auxilia também nesse aprendizado, tá? Então eu amo, por sinal, fazer legendas, colocar legendas em filme. Infelizmente aqui o YouTube, né, não permite. Então muitos conteúdos aí em alemão que eu tenho vontade de trazer legendado aqui para o canal, né, legendado tanto em português quanto em alemão. Então infelizmente o YouTube não permite, então às vezes cancela o filme ou bloqueia o conteúdo, né? Tem lá reivindicações de direitos autorais, infelizmente. Mas eu busco, na medida do possível, trazer também conteúdos, porque conteúdos assim em alemão, que eu posso trazer alguma coisa para o português, porque nesse sentido, né, de estar trazendo algum conteúdo em alemão, ao mesmo tempo eu estou trazendo para o meu próprio aprendizado. Então isso eu acho que é muito importante, tá? É isso. Então meu alemão, eu falo alemão, eu enfrento alemão, porém minha fluência, assim, meu Aussprache, como fala, né? Ele ainda não é perfeito, não. Inclusive, falando nisso, no próximo vídeo, em algum vídeo próximo aí, eu vou fazer uma leitura aqui em alemão para vocês aí avaliarem como é que está o meu alemão. Eu ganhei esse livro, eu vou ler um trecho desse livro aqui, tá? Die Geheimnisse der Kaiserin, Fernöstlichen Strategien für Frauen. Então, traduzindo aqui ao pé da letra, o livro está falando, né, os segredos da imperatriz, estratégias do Oriente para mulheres, certo? Esse livro aqui, gente, é muito bom. Eu já li, porém preciso reler de novo, tá? Esse livro aqui, como eu já falei, são estratégias para mulheres, tá? Também pode ser lido por homens, tá bom? Então, eu vou ler um trecho desse livro aqui em alemão, vou colocar a legenda aí para vocês acompanharem a leitura com a legenda em alemão e em português também, tá bom? E vocês avaliam e me dizem, certo? E aí eu acho que esse livro, ou um livro parecido com esse aqui, eu vou fazer um sorteio para quem se interessar por livro em alemão. Mas isso aqui ainda é uma história para um próximo vídeo, então aguarde, acompanhe, para que você também possa ter a oportunidade de poder ganhar o livro em alemão, bem legal, tá bom? E aí vocês avaliam minha leitura. Vamos lá para a terceira pergunta, gente. O vídeo já tá ficando longo. Bem, a terceira pergunta que me fizeram na verdade são duas perguntas em uma, tá? E a pergunta é: por que você ainda não voltou ao Brasil depois de ter ido para a Alemanha? E como é cuidar dos seus filhos aí na Alemanha? Ai, gente, pergunta interessante. Como eu falei, nem tudo são flores, tá? Tem pessoas que têm facilidade de ir, voltar, já tem a vida bem estabilizada, tá? E tem uma flexibilidade de fazer aí estripulias, indo e voltando, viajando mundo afora. Não é o meu caso, tá? Na verdade, eu moro aqui na Alemanha com meus 2 filhos, então estou correndo atrás até hoje, tá? Não são flores, as coisas não são tão fáceis assim, tá? Não, nesse sentido, uma pessoa que é sozinha, que tem 2 filhos, tá? Aqui na Alemanha a gente fala Alleinerziehende Mutter, tá? Que quer dizer mãe solteira, que cuida dos filhos, tá? Apesar de, graças a Deus, apesar dos pesares, o pai do meu filho, né? Ele ajuda no sentido de... Nós temos a guarda compartilhada, então o nosso filho ele fica metade comigo, metade com o pai, né? Então, mesmo assim, nesse processo, é difícil para mim ainda, tá? Então, por isso, eu não tive condições financeiras ainda ideais para voltar ao Brasil. Então, espero em breve, eu estou, na verdade, planejando, eu e minha irmã que mora em Portugal, tá? Minha irmã mais nova mora em Portugal, e estamos planejando ir no Brasil no final desse ano. Nesse momento que eu estou gravando um vídeo, estamos em março de 2024, tá? Então, em dezembro de 2024, planejo visitar minha família no Brasil, né? Vamos esperar pensamentos positivos, a lei da atração para que as coisas aconteçam, tá? Porém, ainda não é uma certeza. Então, por esse motivo, certo? Ainda não tive condições financeiras. Na verdade, esse ano, em abril de 2023, tá? Eu trouxe a minha mãe para cá com o marido dela. Eles ficaram aqui um mês, quase um mês, né? Não ficaram muito, ela também tinha as atividades dela fazendo no Brasil, enfim.
Consegui trazer minha mãe para cá. Meu filho, Arthur, maior, ele já foi pro Brasil 2 vezes, tá? Meu filho menor, ele vai mais frequentemente pro Brasil. Na verdade, ele já foi, acho que já é a quinta, sexta vez que ele está indo, que ele já foi. Nesse momento, ele está no Brasil com o pai, sendo que só com o pai. Mas eu ainda não tive condições financeiras de ir ao Brasil. Então, esse é o motivo, tá? E já engatando aí a outra pergunta, como é criar meus filhos aqui na Alemanha? Gente, eu vou levando. Eu tento também trazer muita coisa da nossa cultura, né, brasileira, ou seja, de como eu fui criada. Eu procuro criar meus filhos do jeito que eu fui criada, do jeito que minha mãe me ensinou as coisas, do jeito que minha mãe me educou. Não é fácil, tá? Pro meu maior, que é brasileiro, né, então ele já está mais conscientizado, já está mais dentro da cultura. Apesar de o tempo que ele está aqui, ele chegou aqui, ele ia fazer 10 anos, tá? Ele fez 10 anos aqui na Alemanha, certo? Ele fez 10 anos aqui na Alemanha. No início foi difícil também para ele. Ele teve a fase de chorar, teve a fase de se retrair, teve a fase de ficar nervoso com as coisas, com medo e tal. Mas hoje em dia, gente, é um... Meu filho deslanchou, tá? Deslanchou. Tá trabalhando, tá estudando, né? Tá fazendo carteira de motorista. Já tem muitos amigos, não muitos, mas já tem alguns amigos mais chegados, vamos dizer assim, né? Enfim, mas cuidar não é fácil, né? A cultura é outra, as pessoas são outra, a mentalidade é outra. Os alemães, eles, em relação a nós brasileiros, os alemães são bem mais fechados, bem mais retraídos, não são de se abrir assim facilmente, não são de dar muita confiança para quem não conhece, tá? É meio complicado. Nós brasileiros, nós somos bem abertos, tá? Sabe? A gente recepciona muito bem as pessoas, a gente é bem, dente aberto, a gente abraça, a gente aperta a mão, primeira vez que tá conhecendo, né? Oi, oi, parecendo que já conhece a pessoa há anos, na verdade tá conhecendo naquele momento. Então pra gente é bem comum, dar um tapinha nas costas, dar um beijinho, né, quando conhece a pessoa a primeira vez, mas a gente dá um beijinho de um lado, beijinho do outro, aperto de mão. Na Alemanha não, gente, é bem diferente, não tem essa coisa de beijinho, o negócio é mais distanciado, e depois do corona pior ainda, distanciou mais ainda, né, mas assim, eu tento criar da nossa forma, tá? Eu aproveito muito a oportunidade, por exemplo, pro meu pequeno, que ele, apesar de entender o português, ele fala um pouco português, mas ele fica mais no alemão. Ele, claro, é normal, o cotidiano dele na escola, desde a creche, né, que é o kindergarten, sempre alemão. Então é normal, tá? Mas assim, eu sempre trago muitos livros de português. Toda vez que ele vai para o Brasil, eu sempre peço para minha irmã, né, enviar livros infantis em português. E aí a gente lê à noite, eu leio para ele. Agora que ele passou a frequentar mais o Brasil, viajar mais para o Brasil, com o pai, em breve comigo, sempre que ele volta falando mais o português, então isso me deixa feliz, né? Porque no início, quando ele era pequeno, eu tentava falar com ele mais em alemão, apesar do meu alemão, né? Para me auxiliar, para me ajudar no meu aprendizado de alemão, porém para ele não era bom. Então no próprio kindergarten, na época, as pessoas falavam, a senhora tem que falar, né, Frau, Sie müssen mit ihr Kinder auf Portugiesisch sprechen. Né? Você precisa falar com seus filhos, com seu filho em português. Eu queria falar alemão por causa de mim, mas aí para ele não era bom. Né? Então ficou nessa coisa aí, mas depois eu comecei a falar com ele mais em português, e meu alemão nesse meio tempo ficou meio pra lá de Bagdá. Enfim, gente, eu não vou me estender muito mais assim, porque o vídeo já tá longo, né? Mas eu tento criar meus filhos muito, assim, mesmo, né? Assim, mergulhar meus filhos também na cultura brasileira, tá? Tem também filmes em português. O meu pequeno tá sempre indo pro Brasil, então a culinária também, eu procuro fazer coisas aqui também do jeito que eu aprendi, do jeito que a gente faz no Brasil, nosso feijãozinho com arroz, com bife, com batata frita, que batata frita apesar também de ser bem da cultura alemã, enfim, tá? Então é isso, eu tentei resumir aí um pouco, na verdade eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, então esse na verdade é um diário falado, tá? Diário aberto, vou expor um pouco da minha vida para vocês ver se identificam ou ver o que pode tirar para vocês
mesmo, que tem interesse em viver aqui na Alemanha, tá? Que tá buscando, tá correndo atrás de algum assunto, de algum tema, na medida do possível, quem sabe eu posso ajudar de alguma forma, né? Então é isso. Como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu faço a leitura em alemão para vocês avaliarem aí o que é que vocês acham do meu alemão, tá? Gente, quem me deu esse livro aqui foi um amigo, tá? Que já foi o meu professor de alemão, C1, certo? O meu professor de C1, C1, o Gunther Bauer. Hoje em dia é um amigão, e me ajuda em muita coisa, né? Tudo que eu tenho dúvida, tudo que eu não consigo fazer, tudo que, sei lá, onde o calo aperta, eu cutuco ele. Danke für das schöne Geschenke, tá? E eu prometo que eu vou ler um trecho desse livro para vocês e vou sortear um livro desse para vocês. Esse aqui não, porque esse é presente, tá? Mas eu compro um igualzinho e vou enviar para você que acompanhar aí os próximos vídeos, tá bom? E meu diário falado. Espero ter ajudado de alguma forma e é isso. Voltando aqui na Ativa no canal, vamos fazer barulho.